1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 11. A palavra de Deus diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, temos aprendido verdades preciosas nesse texto da Tua Palavra, nessa carta de Pedro. E hoje, mais uma vez, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor esteja falando-nos através da Tua verdade. Que o Senhor esteja nos ensinando a vivermos para glorificá-lo e para sermos bênção também, ó Deus, na vida das pessoas ao nosso redor. Faça a Tua obra em nós e através da nossa vida para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós analisamos o texto de 1 Pedro capítulo 4, nos primeiros versos, do verso 1 até o verso de número 6, nós vimos Pedro trazendo uma advertência, uma admoestação, e ele diz que nós deveríamos viver, versículo de número 2, segundo a vontade de Deus. E nós vimos que essa era a temática exatamente que vinha no texto anterior. E a grande motivação que nós encontramos aqui no texto, ele diz, no verso 2 ainda, é que nós devemos fazer isso no tempo que nos resta na carne. Dando a ideia de que o cristão, ele deve viver a vontade de Deus durante o tempo que Deus lhe dá para viver aqui. Até que nós possamos viver de forma gloriosa na presença do Senhor. O que chama muito a atenção, a partir do verso de número 7, é que a motivação que o apóstolo Pedro traz para, mais uma vez, falar a respeito da vida do cristão, para abençoar as outras pessoas e para glorificar a Deus, tem a ver com o tempo. E ele diz, no verso de número 7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sede. E aí ele vai dizer exatamente qual é o grande desafio para a vida do cristão. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. No momento ele diz, olha, enquanto você tem vida, vive para fazer a vontade de Deus. E agora, até que Cristo venha, porque você não sabe quanto tempo que Deus lhe deu de vida, mas até que Cristo venha e você sabe que Ele vem, como também é certo que vai ter um limite os seus dias na carne, nós devemos viver para glorificar a Deus na medida em que nós somos instrumentos para abençoar outras pessoas. E esse é o grande desafio de Pedro para nós nessa porção do texto. Como ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. O que seria isso? Onde nós podemos abençoar as pessoas? Qual é o diâmetro das nossas relações que realmente nós podemos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas? E quando nós pensamos nisso, nós vamos chegar à conclusão que tem a ver com todo e qualquer relacionamento nosso.
E isso tudo começa no nosso relacionamento familiar. E aponta para os outros relacionamentos de amizade, de companheirismo com algumas pessoas em profissões, em atividades, em hobbies, em coisas que são as mais diversas relações interpessoais da nossa existência. Mas se nós formos pensar de uma forma ainda mais profunda, nós vamos ver que Deus pode nos usar para abençoar pessoas até mesmo que nós não sabemos que estão sendo atingidas por nós mesmos. Nós vivemos num mundo digital, num mundo de inteira facilidade de sermos vistos, de sermos ouvidos, de sermos percebidos, considerados ou desconsiderados. Como que através desses elementos ou dessas ferramentas eu posso ser bênção na vida dos outros? Quanta coisa ruim nós temos visto por aí. Mas é exatamente o oposto que Pedro está propondo para nós como igreja, povo de Deus. Que no capítulo 1 ele diz que somos pedras que vivem, que somos edificados sobre a rocha, que é a pedra viva, que é Cristo Jesus, para sermos para o louvor, para a glória de Deus. Como que individualmente nós devemos viver? Sempre considerando que o fim está próximo. Seja dos dias, ou seja, Cristo está voltando, seja dos meus dias ainda vivo nessa terra, antes que Cristo volte. Seja de uma forma, ou seja de outra, Deus tem um propósito de usar a sua vida, se você é um servo de Deus. Se você cumpre o propósito de Deus. Então, o que nós vamos observar aqui nesse texto é exatamente o como fazer isso. Pedro, ao escrever essa carta, ele tem uma preocupação bem objetiva. E a preocupação de Pedro é ensinar os crentes que viviam tempos difíceis a viverem, apesar das tribulações, até mesmo das dificuldades de perseguição que a igreja sofria naquela época, a igreja viver em santidade diante de Deus e diante dos homens. Viver como um povo separado por Deus para a glória de Deus. Aqui o que ele está nos mostrando, em primeiro plano, ou primeiramente, é que nós devemos ter consciência espiritual, a respeito da nossa própria vida espiritual, e a nossa consciência dos tempos onde nós vivemos como servos de Deus, e as responsabilidades que são advindas dessa realidade. Onde você vive, e o que Deus tem reservado para você exercer nesse lugar onde você vive. Observe bem, que com referência à consciência dos tempos, eu preciso ter uma consciência espiritual dos tempos. Se você for conversar com alguém que não tem uma linguagem bíblica, ou que não considera a Escritura como palavra de Deus, ou que duvida de algumas partes da palavra de Deus, ele pode dizer, esse negócio de que o mundo vai acabar, ou de que quando Cristo voltar, ele vai julgar todos, e que ele vai definir céu e inferno, de maneira definitiva, para aqueles que creem em Cristo, céu, aqueles que não creem em Cristo, inferno. Isso é balela, essa coisa que nós não temos que considerar. E nós sabemos que existem muitos que creem assim. Tem um grupo de teólogos chamados aniquilacionistas que dizem o seguinte, que aqueles que não creem em Cristo, quando Cristo voltar, eles simplesmente serão aniquilados. A sua existência acabará. Não haverá nem mesmo para eles juízo, porque o juízo é a sua aniquilação. A Escritura em momento algum ensina isso. Ela fala de sofrimento eterno, ela fala de juízo eterno, e não é aniquilação. Alguns dizem, olha, acreditar em céu, presença de Deus, um Deus triuno, um Deus que reina,
um Deus que tem anjos ao seu redor. Como eu posso acreditar em um Deus ou nestas coisas sobrenaturais? Afinal de contas, vivemos num mundo de realidades, de ciência, de capacidade de julgar o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo, o que é racional e o que não é racional. Pedro não está considerando estas coisas. Ele está considerando aqui o fato de Deus ser verdadeiro e de que toda a sua palavra que refere-se a Ele e a salvação ligado a Ele e o seu amor para conosco, e a ausência de salvação àquele que não o considera e nem crê nele e nem se submete a ele. Pedro não está preocupado em dizer para essas pessoas: creiam nisso. Ele está preocupado em dizer: porque vocês creem nisso, vocês devem ter então responsabilidade espiritual diante desta consciência. Afinal de contas, vivemos na expectativa de que Cristo vai voltar? Essa poderia ser a pergunta inserida aqui nesse verso de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sendo assim, ele vai dizer: vocês devem ser criteriosos e sóbrios com referência às suas orações. Eu vou mostrar para vocês que todas as considerações que Pedro trará aqui, até o verso de número 11, ela é dividida em duas partes. E começa aqui nesse texto. A primeira coisa que ele nos mostra é que o cristão deve ter uma consciência espiritual do tempo, dos tempos. O tempo em que ele está vivendo e o fim desse tempo. E depois ele diz: por causa disso, existe a necessidade de um comportamento. Essa é a primeira divisão que ele traz, em duas partes. Você vive aguardando Cristo? Quando eu faço essa pergunta, o que vem na sua mente? Nossa, a Bíblia fala de tantas coisas que ainda devem acontecer para que Cristo volte. E eu pergunto para você: o quê? O que falta? Por exemplo, abram comigo em Mateus capítulo 24. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 24, nós encontramos o Senhor Jesus falando dos últimos dias. Capítulo 24 e capítulo 25. Mas eu vou me ater ao capítulo de número 24. E Jesus vai falar de alguns eventos bem significativos. Ele diz, verso de número 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do final dos tempos. É a mesma coisa, é a mesma expressão. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganando a muitos. Muitos se apresentando como pessoas tão importantes que são reconhecidos como se fossem Deus. E nós vemos isso acontecendo já naquela época. Naquela época em que Cristo veio, já muitos diziam que seriam eles, ou deveriam ser eles, considerados como o verdadeiro Cristo. E vários, a não ser Cristo Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, foram desmascarados. E depois no verso 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Queridos, quando isso deixou de acontecer? Cada vez vemos mais. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E nós estamos vendo essas coisas acontecerem o tempo todo. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Depois o texto diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nós temos visto que a igreja do Senhor tem sido atribulada, tem sido questionada na fé, tem sido perseguida por causa da fé. A nossa crença tem sido tratada como contra a lei, ter princípios
agridem as pessoas, e vivemos num mundo do correto, do politicamente correto, onde eu ter a minha vida e ter a minha crença é algo problemático. Nesse mundo, ou nesse tempo, verso 10, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quando isso não aconteceu? Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas falsas religiões, indivíduos que têm trazido milhares e milhares e milhares de pessoas depois deles. E eles utilizam inadequadamente até mesmo a palavra de Deus para terem benefícios pessoais. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E quando nós falamos de amor hoje, não está referindo a um relacionamento, a um sentimento valioso, precioso, cheio de dignidade, que coloca as pessoas diante das suas necessidades como preciosas também. Mas quando se fala de amor, se fala muito mais de promiscuidade do que outra coisa qualquer. Mas no verso 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que é perseverar até o fim? Segundo Pedro, aqui nesse texto, voltando para 1 Pedro capítulo 4, no verso de número 7, ele diz que os crentes, eles devem ter entendimento espiritual de que as coisas estão terminando. Ou seja, nós sempre devemos estar preparados, porque os sinais dos tempos, eles ocorrem diante dos nossos olhos, não para que a gente date e diga, Jesus vai voltar no final desse dia, ou desse ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 100 anos, mas é para que como igreja, nós estejamos sempre prontos para receber a Cristo, com o nosso coração pronto em santidade, em verdade, em religiosidade, em espiritualidade. O que Deus deseja de mim é uma vida cristã verdadeira. Quando? Todos os dias. Porque eu não sei quando Cristo volta. Só o Pai sabe quando Cristo volta. Mas Ele volta. E o que eu devo fazer diante desse entendimento? O texto diz que eu devo ser criterioso e sóbrio com referência às minhas orações. A ideia de ser criterioso é ter critério mesmo. A palavra é muito clara. É você saber a respeito da sua oração, saber a respeito da sua comunhão com Deus, porque oração é comunhão com Deus, é intimidade com Deus. Ou seja, na medida em que eu sei que Cristo está voltando, eu estou vivendo na intimidade com Deus e eu não vou ser pego de surpresa. Porque mesmo que Ele venha como um ladrão que eu não estou esperando, mas que aparece, ou como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e é algo instantâneo, eu sei que Ele vem, e quando Ele vier, eu vou saber que é Jesus, e eu devo estar totalmente na sua presença, tranquilo. Não vou dizer, puxa vida, eu devia estar em outro lugar, ou fazendo outra coisa, ou pensando em outra coisa, ou deixando de viver alguma coisa, mas vivendo outra. O ser criterioso é ser cuidadoso. E a ideia de ser sóbrio é fazer com que isso não tire de mim a paz. Porque poderia dar-nos a ideia, olha, Cristo está voltando, eu estou com medo disso, estou atemorizado. A sobriedade aqui dá a ideia de tranquilidade, de paz. Como você pensa sobre a volta de Cristo Jesus? Sobre alguma coisa que vem como juízo sobre a sua vida? Ou como manifestação da plenitude da bondade de Deus que vai levá-lo para os céus, para a intimidade com Ele eternamente? Porque se for essa segunda opção, o seu coração vai estar em paz. E as suas orações sempre serão
sóbrias. Elas serão de alguém tranquilo diante de um Deus que é o seu Senhor. Porque eu sei diante de quem eu vivo e como eu estou vivendo na presença dEle. Olha que zelo que Pedro está sugerindo à igreja, perseguida e sofredora, a viver nos dias difíceis. A segunda coisa, depois dessa consciência espiritual dos tempos e uma responsabilidade para com a presença de Deus, ou estar na presença de Deus, Pedro diz que entre os cristãos deve existir um amor mútuo. Mas não só um amor mútuo, mas um amor mútuo com propósito. Observem o verso de número 8. Mais uma vez dividido em duas partes. Primeiro ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Se você observar mais embaixo no verso 9, ele vai usar uns para com os outros de novo. Só que nas nossas Bíblias foi traduzido uns para com os outros e depois mutuamente. É a mesma expressão. Se você for no original, é a mesma expressão. É como se ele estivesse dizendo: sede uns para com os outros hospitaleiros, no verso 9. E no verso 8, que eu estou lendo com vocês agora, tende amor intenso uns para com os outros, mutuamente. Ou seja, um agindo da mesma maneira para com o outro. E aqui a maneira é amor. Eu não sei como você tem aprendido a respeito e vivido a respeito do amor. Mas o que a Escritura nos fala a respeito do amor é algo bem diferente que o mundo fala. Amor não é simplesmente um sentimento, apesar de que se expressa, apesar de que se sente, mas ele é manifesto como algo positivo, deliberado, intencional e que pode ser até mesmo medido. Você está agindo com amor ou sem amor para comigo? Jesus diz que aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda são aqueles que o amam. É como se ele estivesse dizendo: não adianta você dizer que me ama, mas age diferente daquele que me ama. Para com os meus irmãos na fé, para com a igreja do Senhor Jesus, ele diz: olha, vocês e entre vocês deve existir não um amor qualquer, mas existe uma palavra que dá uma ênfase a respeito do amor. Não é um amor qualquer, é um amor intenso. Vocês devem ter, acima de tudo, um amor intenso, e ele deve ser mútuo. Tem uma frase que diz que gentileza gera... Vocês já ouviram isso, né? E talvez já tenham dito isso para algum filho. Filho, gentileza gera gentileza. Então eu vou te dizer, amor gera amor. O amor de Deus gera amor nosso para com Deus. Quando a Escritura diz que nós devemos amar a Deus, nós amamos a Ele porque Ele nos amou. Primeiro, o amor dEle gera amor em nós por Ele. O amor nosso para com alguém gera no outro essa mesma intenção, ou essa mesma disposição, mesmo que seja por constrangimento. Mas é mais do que isso. Porque quando o texto fala que é um amor intenso, é um amor que, segundo o texto, ele tem a capacidade, aí vem a parte do propósito desse amor intenso, ele é capaz de cobrir multidão de pecados. E eu fico pensando, por que que Pedro estava dizendo isso aqui? Queridos, quando nós pecamos uns contra os outros, quando nós ofendemos uma pessoa, quando nós agimos de maneira inadequada para com uma pessoa, que nós dizemos que amamos do fundo do coração, nós só vamos conseguir perdoar se, apesar de tudo, apesar da tristeza, da mágoa, da amargura, da raiva, da ira, do sentimento e desejo de rebeldia, ainda existe lá dentro o amor.
E é por causa desse amor que eu vou conseguir receber o outro de novo dentro do meu coração e perdoar. E só quando eu perdoo, existe pecados sendo encobertos. Uma das dificuldades grandes do ministério do aconselhamento cristão, que faz parte do ministério pastoral, é você conduzir pessoas que estão magoadas, principalmente cônjuges, magoados por causa de infidelidade. Infidelidade não é só na área sexual, apesar de que normalmente é a que mais pesa, é a que mais se considera, mas existem muitas formas de ser infiel. Mas as pessoas, elas se sentem tão amarguradas que elas dizem, eu não sinto mais nada. E eu fico pensando, porque a Escritura, quando fala a respeito do amor que nós devemos ter pelos outros, deve ser semelhante ao amor que Deus, em Cristo Jesus, tem pela igreja. E isso é extremamente significativo. Desculpem. Como eu posso amar como Cristo amou? Cristo olha para mim e vê em mim continuamente alguém que peca contra Ele. Mas Ele intencionalmente resolveu me amar e assumiu compromissos de amor. Quando eu convivo com as pessoas que amam a Cristo como eu amo a Cristo e fui amado como elas por Cristo, nós temos um pacto de convivência, de irmandade, de responsabilidade de sermos aqueles que edificam uns aos outros em amor, que perdoam uns aos outros em amor, que carrega os fardos uns dos outros em amor, que ama uns aos outros. Isso tudo é mutualidade. Tudo isso são mandamentos de mutualidade que nós encontramos em grande medida. São mais de 30 nas Sagradas Escrituras. E aqui no texto é que nós devemos nos lembrar que amor é uma deliberação de coração que nos faz ter responsabilidade para com o outro, apesar do outro não ser perfeito, como eu também não sou. Na vida cristã, para abençoar outra pessoa, eu tenho que estar disposto a manter o meu compromisso de amar essa pessoa, apesar das dificuldades que o outro traz para mim. Pastor, isso é duro demais. Como conseguir isso? Aprendendo com Cristo, sendo suprido pelo Espírito de Cristo, todos os dias. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Se não houver amor, não haverá de forma alguma perdão, e sem perdão, o outro não nasce mais no meu coração. Pedro sabia muito bem que havia entre cristãos problemas, e problemas causados por erros, e eles precisavam ser tratados. E a forma disso ser tratada através do amor perdoador. Terceira coisa que o texto nos traz, de como ser bênção na vida dos outros, é termos uma hospitalidade mútua e sincera. Olha, duas coisas de novo. Sede, verso 9, mutuamente hospitaleiros. E aí o texto, parte B, sem murmuração. É a forma. O que é ser hospitaleiro? Para nós, ser hospitaleiro, de repente, é alguma coisa de pensar de hospedaria. É mais ou menos isso mesmo. É ser receptivo. Trazer alguém que necessita de você para junto de você. Essa é a ideia. Hoje eu estava ouvindo, Kátia estava ouvindo um áudio de alguém que perdeu a sua casa, ou muitas coisas da sua casa por causa do fogo. E essa pessoa estava compartilhando o que era a situação que ela estava vivendo. E aquela pessoa dizendo, olha, está tudo se tornando mais fácil para nós. Os nossos vizinhos do lado, de frente, já se colocaram à disposição.
olha, não mande mais roupa para nós e coisas do uso pessoal, porque a gente já tem tudo o que precisa. A gente não sabe como estão os móveis, os eletrodomésticos, essas coisas de casa, porque a gente não pôde entrar lá para ver o que estragou. Mas Deus as pessoas estão nos suprindo. Essa é a ideia de ser hospitaleiro. É de colocar o coração sobre a necessidade do outro e trazer o outro para perto para que você possa supri-lo, acudi-lo, trazer para ele a estadia enquanto ele está sem estadia, ele está na rua, ele está se sentindo sem acolhimento. No tempo bíblico, as pessoas recebiam os viajantes nas suas casas. Nas fazendas antigas no Brasil, aqueles que andavam entre as fazendas, eles pediam pouso. A gente pode pousar aí essa noite? E muitos tinham dentro dos seus celeiros e dentro às vezes das suas casas anexas, lugares onde eles colocavam essas pessoas para pousarem. Só que aqui é mais do que isso, é uma hospitalidade que vai além de dar simplesmente uma cama, mas dar um conforto àquele que está vivendo uma situação de desconforto. Mas observe que a linguagem de novo é de mutualidade. Cuide do outro, porque o outro também vai cuidar de você. Nós abençoamos as pessoas quando nós olhamos a realidade e a necessidade do outro. Quantas camisas e quantas calças você tem dentro do seu guarda-roupa? Talvez boa parte de nós não saiba dizer o número. Quantas blusinhas, queridinhas? Né? Quantos sapatos? Eu tive a oportunidade de, quando na época do meu estudo no seminário, morar com um rapaz, e ele tinha uma quantidade de calças, era pequena, e uma quantidade de camisas. Ele tinha uma jaqueta e algumas coisas bem específicas. E era assim, se ele comprasse uma camisa saía do guarda-roupa dele. Se ele comprasse uma calça saía do guarda-roupa dele. E se alguém precisasse de uma blusa e chegasse na porta e pedisse porque estava com frio, ele tinha o hábito de dar a blusa que ele tinha, seja do preço que ela fosse, e depois compraria uma outra para ele. Eu me lembro muito bem disso, isso está na minha mente até hoje. É uma maneira dele agir de maneira hospitaleira ou cordial para com aquele que passa necessidade, que precisa naquele momento de acolhimento. E acolhimento tem uma conotação muito grande aqui, e ser hospitaleiro também. Mas o texto nos traz um detalhe sobre essa espiritualidade, ou essa hospitalidade, que já é algo que é não tão fácil assim. Abrir mão daquilo que é meu. Abrir mão daquilo que eu gosto. E eu gosto de tudo. Qual camisa que você gosta? Todas. Qual que você vai dar? Vai ser difícil. Só que o texto diz aqui que devemos ser sem murmuração. Hospitaleiros sem reclamação. Eu não vou acudir o outro e falar assim, eu trouxe ele para dormir aqui em casa hoje, a situação aí, estou acudindo essa pessoa, estou compartilhando o alimento aqui da minha casa, ou trazendo a pessoa para vir tomar o lanche aqui na minha casa. Sabe aquele negócio de ser peso? De ser... ao invés de eu ter prazer em estar assistindo ao outro, fazendo aquilo por um motivo específico, para acudir ao outro, para trazer alento ao outro, eu faço aquilo, até que eu faço, mas eu faço meio que lá por dentro não feliz. Eu faço murmurando na minha alma. O texto diz, eu não posso abençoar outra pessoa tentando ajudar essa pessoa com reclamação, com murmuração, com prazer de estar servindo alguém que precisa
de ser servido. Vocês observem que sempre é um desafio muito grande que o texto nos traz. Para eu ser bênção nas mãos de Deus, sempre existe uma maneira correta de eu ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Não é como o mundo faz, mas fazê-lo com alegria. Eu amo com alegria, apesar de tudo, eu faço isso porque somente assim eu vou perdoar aquela pessoa. Puxa vida, eu tenho muita disposição de ser alguém que pensa na volta de Cristo, e eu penso na volta de Cristo não como um peso, mas como paz, porque Ele traz para mim a confirmação de uma esperança que vai me levar a uma vida de alegria na intimidade com Ele. Eu vivo no mundo sendo essa pessoa nas mãos de Deus. O texto me traz mais algumas orientações. Observa bem, no verso de número 10 diz que nós devemos servir uns aos outros. Olha só. Cada um conforme um dom que recebeu. Essa é a primeira parte. Eu tenho que fazer um serviço mútuo segundo o dom. Qual é a parte B? Como bom dispenseiro da graça de Deus, como bom mordomo. Essa é a tradução da palavra dispenseiro, da graça ou mordomo das coisas de Deus. O que é servir uns aos outros? Tem muito a ver com tudo aquilo que a gente falou aqui, mas é servir ao outro sendo sensível à necessidade do outro, tendo percepção. Como eu posso fazer isso? Usando aquilo que não é meu e alcançado por mim mesmo sozinho, mas é fruto daquilo que eu recebi de Deus. A expressão dom aqui tem a ver com aquilo que eu recebi e que eu não tinha, mas que agora eu pego e compartilho. A Bíblia fala de dons espirituais, que nós todos recebemos quando cremos em Cristo Jesus. Deus dá um dom para um, dá outro para outro, dá outro para outro. E o texto diz, olha, é como se fôssemos todos a parte de um corpo. A mão faz uma coisa, na mão cada dedo tem uma habilidade, o braço segura as mãos e faz essa pinça toda, os olhos veem e conduzem, eu ouço com os ouvidos, eu sinto gosto com a boca e mastigo com os meus dentes, ou seja, o corpo todo ele funciona, mas quando uma das partes sofre, o texto diz, todo o corpo sofre. Então, quando o texto diz que eu devo servir, mas não só um, mas a todos, servir uns aos outros, essa mutualidade dentro do corpo de Cristo é sendo sensível às necessidades de cada parte, porque eu preciso daquela parte para eu estar bem. Eu não posso, como servo de Deus e membro do corpo de Cristo, estar completamente bem se eu sei que alguém do corpo de Cristo que ama Cristo como eu, que foi salvo por Cristo como eu, através da fé, que tem as mesmas esperanças, está passando por algo, e eu não estou nem aí. Não dá. Não pode ser assim. Agora ao final da tarde, nós recebemos a informação que o nosso irmão Samuel, esposo da Letícia, está com todos os sintomas da Covid. Sintomas fortes de Covid. Só que a mulher dele está na 40ª semana de gestação. Ela está pronta para dar à luz. E ele teve que ficar isolado agora. E aí? Qual a necessidade dela, dele, da Liz, da filhinha que já é uma garotinha, né, de 2 anos de idade, ou quase isso, não sei, mas é por aí, né? E agora de um neném que está nascendo, e o papai não pode ficar perto, e a gente ainda estava conversando, carinha, você está fazendo muito exercício, porque vai ser pesada essa fase inicial. Servir um ao outro é com aquilo que Deus tem nos dado.
É claro que a expressão dom tem um significado espiritual, mas até mesmo para o serviço nas coisas comuns da vida, na vida de um cristão, tem uma implicação espiritual. E nós precisamos ter sensibilidade para isso. Mas nós devemos fazer isso na medida em que recebemos também de Deus para poder oferecer. Como eu posso te servir? Como eu posso te servir? É aquela dificuldade às vezes de dizer essa palavra, né? Eu estou pronto para te servir. E você fica esperando, será que vai ter alguma resposta? Será que vai dizer o que está precisando? E vai dizer que está precisando de alguma coisa mesmo? Existe outra dificuldade. Aqui a ideia de uns aos outros. A dificuldade de pedir ajuda. Irmãos, pedir ajuda ou demonstrar fragilidade não é pecado. Ou não é você ser menor do que o outro. É simplesmente uma realidade. E nós podemos ter entre nós, corpo de Cristo, a liberdade de dizermos: estou necessitado, me ajude. Como é que nós devemos fazer isso? O texto diz, parte B, a segunda parte: como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Como bons mordomos daquilo que Deus nos deu, mas que é dele, mas ele nos deu a sua graça, para que eu possa servir. E essa graça, diz, é multiforme, ela tem várias maneiras de Deus manifestar e dar a sua graça, me qualificando diferente de você, para servirmos um ao outro. E aí o texto nos traz no verso 11, exemplos de como isso acontece. O texto diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, age na diaconia, a palavra aqui é de diaconia, façam na força que Deus supre. Observem bem, ninguém vai fazer nada se não for segundo Deus. Nós vamos servir uns aos outros na medida em que somos abençoados por Deus para servir aos outros, para suprir as necessidades dos outros. E isso exige de nós sensibilidade, disposição e reconhecimento de que tudo que temos, recebemos de Deus, para servirmos uns aos outros, para o bem de todos nós. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Essa é a palavra de Pedro para uma igreja perseguida, angustiada, onde os membros viviam tendo sofrimentos, cada um dentro das suas realidades. E ele está dizendo: olha, nós precisamos estar juntinhos. E ali, nos preparando, porque em um determinado momento Cristo vai voltar. Mas até lá, nós cuidamos uns dos outros. Concluindo, qual é o propósito de uma igreja que vive assim? O propósito está na continuação do verso de número 11, que é a conclusão do texto. Ou seja, tudo isso, ou essa vida cristã, cheia de significado, de intenção, onde nós somos instrumentos para abençoar as pessoas, tudo isso é para a glória de Deus. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja, quando vive como igreja, sendo bênção dentro do seu seio e abençoando também aqueles que estão fora, porque esses princípios também podem e devem ser aplicados à vida dos outros que não têm a Cristo, mas que podem, através dessa vida do que Deus nos deu, da graça que Ele nos tem concedido, conhecer a Cristo. Mas tudo isso é para que Deus seja glorificado. Em que? O texto é genérico. Em todas estas
coisas, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Não existe nada da nossa relação interpessoal, seja com os familiares, sejam com amigos, seja profissionalmente, seja com aqueles que nem bem conhecemos, mas que nós nos relacionamos por necessidades, por trocas, por interdependências. Tudo o que fazemos, fazemos por causa da graça de Deus que tem sido colocado na nossa vida. E quando fazemos, glorificamos ao Senhor, a quem toda a honra e toda a glória deve ser dada sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Essa é a palavra do Senhor, através de Pedro, para uma igreja que precisava de ajuda. E ele está dizendo, Deus está providenciando ajuda. Ele vai usar todos vocês para serem bênçãos na vida uns dos outros. Abra os seus olhos, o seu coração, e compreenda os propósitos de Deus na sua vida e através da sua vida. O que Deus deseja de nós? No texto anterior, nos 6 primeiros versos do capítulo 4, ele diz, o que Deus deseja é que vivamos para fazer a vontade de Deus. E agora o texto diz, e a vontade de Deus é que nós abençoemos, ou que nós sejamos bênção na vida das pessoas, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá a alegria de conhecermos a Ti como o Senhor da igreja, o Deus nosso, o Deus que nos traz esperança no meio cheio de desventura, de dificuldades, até mesmo de perseguições por causa da nossa fé. Mas nós não temos desanimado e nem perdido o desejo de servi-lo, Pai. E nós sabemos que isso ocorre porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado até mesmo habilidades para vivermos o dia a dia junto com as pessoas. E te pedimos que o Senhor nos use para que possamos mutuamente, ó Pai, nos enriquecer com a riqueza que o Senhor nos dá da Tua graça. E que possamos juntos como igreja glorificarmos o Teu nome, na medida em que o corpo de Cristo se permanece ou se mantém saudável pela Tua graça. Sê conosco, Pai, e nos conduza sempre, em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz, no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todos sempre. Amém.